muita dúvida com relação à utilização de equipamentos da prefeitura para atender propriedades privadas. Perguntas sempre recorrentes sobre isso: pode ou não pode o prefeito atender uma terraplanagem de uma empresa ou atender uma propriedade privada, por exemplo, para fazer um silo com a máquina da prefeitura ou com o trator da prefeitura. Bom, vamos lá, vamos explicar isso. Ao gestor público ele está obrigado a fazer só o que a lei manda. Portanto, as máquinas da prefeitura, via de regra, deve ser utilizado apenas para serviços da prefeitura. Mas há exceções. É possível, através de uma lei, que o prefeito mande para a Câmara aprovando, se instalar, se criar um programa de incentivo à indústria ou de incentivo à agricultura familiar, por exemplo, utilizando os equipamentos da prefeitura para prestar um certo serviço no sentido de dar aporte a esses empreendimentos. Mas não é tão simples assim. Primeiro, o prefeito precisa fazer uma lei, mandar uma lei para a Câmara, com regras claras, quais são a classificação de quem pode ser atendido com esse programa, e os vereadores precisam debater isso, de preferência. Os vereadores devem promover uma audiência pública, discutir isso de forma ampla com a sociedade, já que é recurso de todos que vai ser aplicado em determinadas propriedades, e após aprovado, então o prefeito tem condições de alocar equipamentos do município para fazer esse serviço. Mas é importante, e eu acredito que isso seja o mais importante, porque quando você vê uma máquina trabalhando numa propriedade privada, a primeira pergunta é: será que isso aqui está certo? São amigos do prefeito, são amigos de vereadores e tal. Então a coisa não pode funcionar dessa forma. Depois de aprovado a lei, o prefeito deve então regulamentar isso com uma norma onde ele esclareça ponto a ponto quem são e de que forma as pessoas podem se candidatar para esse serviço. E isso deve ser publicado no portal de transparência. Então, programa de incentivo à agricultura familiar. Quais são os critérios para que aquelas propriedades se candidatem ou se inscrevam nesse programa? Isso deve estar no portal de transparência para que qualquer cidadão possa aferir isso. Então, quando você vê uma máquina trabalhando numa propriedade, você vai ao portal e automaticamente você pode aferir se estão sendo cumpridas as normas, as regras que foram estabelecidas através da lei que autorizou esse serviço. E lá deve ter também a lista de inscritos de forma cronológica, para respeitar o princípio da impessoalidade. O que quer dizer isso? O prefeito não pode escolher: eu vou atender o João e deixar de atender o Pedro. Portanto, é necessário, primeiro, ter uma lei que autoriza o prefeito a fazê-lo. Segundo, essa lei tem que daí ter um regulamento, e esse regulamento e a lei deve ser publicado no portal. E terceiro, tem que haver lá uma lista de inscritos para o programa. Então isso evita que o prefeito proteja ou privilegie uma pessoa e não outra. E isso pode virar uma máquina de votos. Então, pelos princípios da administração, que é legalidade, então primeiro tem que ter a lei. Impessoalidade, então tem que ter um regulamento em que não é mais pessoal, não é uma escolha, né? Moralidade, ou seja, tem que estar revestido esse programa de intenção de atender todas as pessoas ou todas as propriedades que se enquadram nisso. Probidade, não há nenhum interesse diferente, desonesto nisso. E eficiência, é preciso que justifique isso dentro de uma linha de que isso vai trazer benefícios a todos os munícipes.
quer porque desenvolve um determinado segmento empreendedor na cidade, quer porque isso gera trabalho e renda para as pessoas. Então, dentro desses princípios, fica estabelecido que aquele programa pode ser atendido. Nós temos recebido muitas denúncias, fotos, filmes de prefeitos que estão usando os equipamentos do município para atender determinadas pessoas. E aí a primeira pergunta é: existe uma lei para isso? Onde está a lei que autorizou? Onde está o regulamento? Qual o critério de escolha para atender esta propriedade e não aquela, né? Então, com isso, você tem clareza, transparência. Lembrando que a Lei de Acesso à Informação já determina que todo documento produzido ou custodiado ou guardado no ente público é público. Pelo princípio da transparência, então, o gestor deve cuidar desses aspectos para evitar para ele, para o gestor, problemas, desgastes, no sentido de ter que se explicar muitas vezes ao Ministério Público ou ao vigilantes da gestão, que quando toma conhecimento notifica, oficia, exige esses quesitos. Evita que o cidadão fique em dúvida com relação à honestidade da gestão e também evita o clientelismo, que é os verdadeiros despachos auriculares, ou seja, aquela coisa do vereador ir lá falar com o prefeito, pedir, fazer esse jogo eleitoral permanente, que é um desvio de função do vereador. Não é para isso que existe o vereador, mas isso será outro tema. Então, respondendo objetivamente, para o prefeito usar equipamentos da prefeitura para atender a propriedade privada, precisa existir uma lei, existir um regulamento, isto tem que estar no portal de transparência e depois existir uma lista de inscritos dentro desses critérios para que qualquer pessoa possa aferir isso. Continuem vigilantes, vamos simplificar a gestão pública e vamos acompanhar dioturnamente o uso do dinheiro que é do povo. Lembrando, o prefeito é um gerente do dinheiro do povo e ele precisa trabalhar dentro dos ditames legais. Enquanto o cidadão não está impedido de fazer nada que a lei impeça, o gestor é obrigado a fazer só aquilo que a lei determina. Por isso, antes de fazer algo, tem que haver uma lei autorizando fazer. Meu abraço, até breve.